Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas e vamos dar continuidade às reflexões no livro de Jonas e vamos buscar extrair lições preciosas que esse livro tem trazido aos nossos corações. Abra aí o livro de Jonas e nós ainda estaremos no capítulo 1, amados. Livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 10. Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, você que encontrar no exercício santo, fique de pé para lermos a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Amém? Podeis assentar. Oremos mais uma vez. Deus santo e poderoso, nós te damos graças por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia sobre nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o grande privilégio de termos uma comunidade para congregar, de termos irmãos para juntos, ó Deus, cultuarmos ao Senhor, orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Por isso, ó Deus, nós queremos lembrar dos nossos irmãos que não puderam vir por conta das suas tarefas, alguns por conta de trabalho, outros por conta de doença. Que o Senhor possa estender o seu braço de amor, de misericórdia, possa estar aguardando, confortando, ó Deus, auxiliando, ó Deus, restabelecendo a saúde, ó Deus, em nome de Jesus, para que tão logo os nossos irmãos estejam junto conosco, ó Deus, cultuando ao Senhor. Ó Deus, aos nossos que estão desanimados, entristecidos, ó Deus, que estão enfrentando lutas e às vezes os tem impedido, ó Deus, de vir à igreja, ó Deus, para cultuar ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa estender o seu braço de amor e de misericórdia também, possa exortá-los, possa, ó Deus, orientá-los, ó Deus, possa, ó Deus, trazê-los de volta, ó Deus, em nome de Jesus. Que eles não permitam, ó Deus, que o desejo em estar na casa do Senhor, em estar com os irmãos, cultuando ao Senhor, ó Deus, possa se apagar, ó Deus, possa se esvair, mas que eles estejam sempre desejosos de estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor em nome de Jesus. Ministra os nossos corações por sua palavra, Deus. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo
nos conduza a entender e a compreender as verdades da sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Ser conosco nesse tempo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, estamos de volta no livro de Jonas. E nas reflexões do livro de Jonas, no movimento natural de uma primeira divisão feita, nós já queríamos entrar no capítulo 2 e tratar do profeta em oração. Mas, ao continuar a refletir no livro de Jonas, o capítulo 1 ainda chamou-me a atenção, porque o profeta Fujão, nesse capítulo 1, já esboça para nós muitos reflexos e dá muitas evidências de como Jonas se parece com a gente, de como Jonas se parece conosco, de como Jonas apresenta para nós uma prática de vida cristã muito atual, muito realista, muito próxima de nós. E ao refletir sobre isso, amados, eu pude perceber a declaração do profeta. E essa declaração do profeta, ela tem muito a ver com a gente, no versículo 9. Portanto, vamos rememorar rapidamente até chegarmos a esse ponto, a essa declaração. O Senhor chama o profeta Jonas, filho de Amitai, chama o profeta a pregar para um povo que são os ninivitas. Os ninivitas fazem parte do povo assírio. E esses ninivitas, eles residem na capital desse império assírio, a cidade de Nínive. Esse povo, os ninivitas, os assírios como um todo, já eram conhecidos do povo de Israel. Já eram conhecidos, portanto, pelo profeta Jonas, porque eles já tinham uma história anterior. Os assírios já tinham atacado Israel. Os assírios, que já fora um grande império, já tinha tentado por vezes usurpar o território israelita para então expandir o seu império. Mas eles não conseguiram. Então, nesse tempo em que o profeta Jonas se levanta sob o reinado de Jeroboão, o próprio profeta Jonas, então, usado por Deus, profetiza que Jeroboão iria expandir o seu território. O território de Israel seria expandido. E agora esse império assírio, que está caminhando para uma certa decadência, é uma oportunidade muito boa para que Israel pudesse sobrepujar o povo assírio. E aí, diante disso, Deus, que usou Jonas para profetizar para Israel, no tempo de Jeroboão, que Israel cresceria, agora pega esse profeta Jonas e fala: vá pregar aos ninivitas. Vá pregar para esse povo que outrora tentou dominar vocês. Vá pregar para esse povo que é conhecido por ser cruel, por ser um povo sanguinário, por ser um povo assassino. E outra, Jonas, você vai ser o primeiro a transpor as fronteiras de Israel. Você vai ser um pioneiro, mas será um pioneiro para pregar para um povo inimigo. E Jonas, que nutria no seu coração um ódio mortal, Jonas, ao ouvir o chamado de Deus, deliberadamente se levanta para desobedecer, para fugir da ordem de Deus. E Jonas então inicia o seu plano de fuga. Sai de Jerusalém, desce a Jope,
pega o navio, paga a passagem, entra no navio, que ia em direção a Tarsis, o local mais distante conhecido na época de então. E Jonas, ao embarcar nesse navio, desce para o porão, dorme profundamente, até que Deus começa a mostrar para Jonas que não tem como fugir de Deus. Além de não ter como fugir de Deus, os planos de Deus e os propósitos de Deus não podem ser impedidos, não podem ser frustrados. E Deus, que é o personagem principal do livro, vai mostrar para Jonas, como vai mostrar para os marinheiros, como vai mostrar para os ninivitas e como vai mostrar para nós, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, o profeta Fujão está encurralado agora, porque começa um forte vento vindo de Deus, começa a soprar. Uma tempestade violenta começa a sacudir o navio. O mar agitado começa a colocar em xeque a vida dos tripulantes do navio, de maneira que eles se desesperam. E ao se desesperar, eles começam a clamar aos seus deuses. Começam a clamar aos seus deuses. E ao clamar aos seus deuses, eles começam a perceber que não funciona. Perdão, irmãos. O clamor aos seus ídolos não surte efeito. E aí, esses tripulantes começam então, numa reunião ecumênica de oração, começam a pensar: tem alguém que fez coisa errada aí? Alguém fez coisa errada porque tem um Deus muito bravo. Porque essa tempestade não é natural. Isso que está acontecendo conosco é um Deus que está muito chateado com alguém nesse navio. Começa então uma busca e o capitão, então reunido com os tripulantes na reunião ecumênica, puxa Jonas pelo colarinho, fala para ele clamar ao seu Deus e convoca todo mundo a tirar sortes. E diante disso, Jonas vai começando a ser mais encurralado. E agora o profeta Fujão, encurralado, e não só isso, ele é exposto, envergonhado, porque diante do momento em que eles tiram sortes, a sorte cai em quem? Cai em Jonas. Parece aqui, amados, que Deus está apontando o dedo para Jonas. Está dizendo, ó, é ele aí. A culpa é dele. Eu estou atrás dele. E os marinheiros, então, com o resultado das sortes, que na verdade foi Deus expondo Jonas também, começam a questionar Jonas. E fazem uma série de perguntas. O interessante, nesse momento aqui, ao ser questionado e colocado contra a parede, o profeta, ele não mente. O profeta, ele não se omite. Esse profeta que está em fuga, que está fugindo, que estava agindo como um insensato, que estava insensível a todo aquele momento, agora encurralado, ele não mente, ele não se omite diante dos questionamentos dos marinheiros. E apesar de não responder todas as perguntas, ele faz essa declaração ortodoxa que deve estar na boca de todos os cristãos. Mas perceba que essa declaração
ao mesmo tempo que demonstra convicção, também demonstra contradição. Por isso, atente-se comigo, por gentileza, no versículo 9. Veja que declaração preciosa, bonita. Jonas, ao ser questionado, responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Perceba que Jonas aqui, nessa declaração, ele começa dando a sua identidade étnica. Eu sou hebreu. Hebreu era a identidade do povo israelita para com os estrangeiros. E quando Jonas declara eu sou hebreu, Jonas está trazendo à mente daqueles que estavam o questionando a realidade ou lembrar-se do povo hebreu que foi tirado do Egito. Do povo hebreu que, pela ação poderosa do Senhor, foi tirado do Egito. E esse episódio ficou conhecido por todos os povos de então. E os hebreus, então, eram reconhecidos como esse povo que tinha um Deus poderoso. O povo hebreu. E Jonas, então, está dando a sua identidade étnica. Eu faço parte de um povo que é cuidado por um Deus poderoso. Mas ele continua: eu sou hebreu, a identidade étnica, adorador do Senhor, em outras versões, que temo ao Senhor. E Senhor aqui, amados, é a palavra Iavé. É o nome propriamente dito de Deus, o nome que Deus revelou a Abraão, Isaque e Jacó e a Moisés no deserto. É o nome pactual de Deus. E Jonas está apontando aqui, além de dar sua identidade étnica, ele está falando: eu temo, eu adoro a um Deus verdadeiro que nós conhecemos bem. E quando ele fala adorador, ele está demonstrando, ou temo ao Senhor, ele está demonstrando: eu presto um culto ao Deus verdadeiro, ao Deus Iavé, ao Deus que nós conhecemos profundamente. Ao dar a sua identidade étnica, ao demonstrar que ele presta culto ao Deus verdadeiro, ele complementa: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus. E aqui, essa palavra Deus aqui é Elohim, o Deus poderoso, Deus forte, o Deus soberano, Deus dos céus. Jonas aqui está confrontando, amados, com a sua declaração, dizendo: eu faço parte do povo de Deus, eu presto culto ao Deus verdadeiro, e esse Deus é o único Deus soberano sobre todas as coisas. Ele está confrontando, por exemplo, o Deus Baal, que era reconhecido pelos pagãos como Deus dos céus. Jonas está dizendo: eu adoro ao Elohim, o verdadeiro Deus poderoso, o único Deus soberano sobre todas as coisas. E aí ele complementa: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu faço parte de um povo que presta culto ao Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro é o Deus sobre todos e sobre tudo. Esse Deus é o Deus criador de todas as coisas.
É o Deus que fez o mar e a terra. É o Deus Criador. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu adoro. É esse Deus que eu presto culto. É esse Deus que eu confesso. E essa declaração poderosa, forte de Jonas, ressalta, amados, a sua convicção e consciência. Mesmo um profeta no caminho da desobediência, ele sabe muito bem a quem ele serve e a quem ele deve recorrer. Qual é o problema? O problema é que Jonas está fugindo desse Deus e não está recorrendo a esse Deus. Jonas dá essa declaração ortodoxa, dá essa declaração forte, apresenta a sua convicção de fé, mas perceba que a sua prática de fé está completamente distanciada da sua profissão de fé. Perceba, amados, que aqui a declaração do profeta implicitamente possui os verbos pertencer, possui o verbo fazer, possui o verbo ser, possui o verbo conhecer, mas a sua declaração não se conjuga com o verbo obedecer. E, amados, esse é o retrato de muitos crentes, de muitos evangélicos, de muitos membros de igreja que dizem conhecer e adorar ao verdadeiro Deus. Contudo, empacam, com o perdão da palavra, quando o assunto é obediência a Ele. Somos confrontados, amados, com essa declaração do profeta, porque, como eu falei anteriormente, nós nos gabamos, nós nos sentimos, nós às vezes nos posicionamos. Eu adoro ao verdadeiro Deus. Eu tenho consciência e convicção de que o Deus que eu sirvo é o único Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus que se apresenta na palavra de Deus. É o único Deus que pode salvar o ser humano. Eu, inclusive, tenho uma prática de fé contínua, constante. Eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu sirvo a Deus na minha comunidade de fé. Mas quantas vezes, quando nós saímos daqui, amados, o nosso discurso é contraditório com a nossa prática de fé. Aliás, muitas das vezes, até aqui dentro, o nosso discurso é contraditório com a nossa prática de fé. Eu quero rapidamente, amados, apontar que essa declaração do profeta nos confronta a entender que quem declara conhecer, servir a Deus, demonstra obedecendo. Quem conhece a Deus e quem diz servir a Deus, demonstra obedecendo. Além do mais, que somos exortados, por meio da declaração do profeta, a obedecer, mesmo com o desconforto gerado com a ordem divina. Isso me chamou a atenção, amados, porque Jonas, chamado a obedecer a Deus, busca fugir de Deus e desobedecer a ordem clara de Deus, que era
pregar. O ofício de Jonas era pregar. Mas Jonas desobedece porque Deus o mandou pregar a um povo que não Israel, a um povo inimigo de Israel. Isso gerou uma crise dentro do coração do profeta, de forma que os sentimentos do profeta dominaram o seu coração, a ponto dele fugir de Deus, dele desobedecer a Deus. Amados, isso aqui me chamou a atenção porque muitas das vezes nós somos confrontados a perdoar e a gente não perdoa. Somos confrontados a sofrer o dano, mas a gente não quer sofrer o dano. Somos confrontados a caminhar mais uma milha, mas a gente não vou mais caminhar mais uma milha. Somos confrontados a abrir mão de tudo que temos, de tudo que somos, a investir a nossa vida, a investir até os nossos recursos. Mas nós vivemos sobre a égide do ditado farinha pouca, meu pirão primeiro. Quantas das vezes sofremos afrontas? Quantas das vezes alguns irmãos e não irmãos têm problema conosco? E aí a Bíblia nos orienta a fazer o quê? Tem problema com seu irmão? Vai até ele. E aí reflita aí, irmãos. Quantos de nós obedecemos a palavra de Deus? A questão é que isso gera um desconforto. Ele que fez mal contra mim, ele que me difamou, ele que falou mal de mim, ele que me tratou mal, ou ela. Quantas das vezes, amados, somos confrontados a obedecer a Deus, mesmo com o desconforto gerado pela ordem divina, mas nós colocamos os nossos sentimentos, o nosso ego, o nosso orgulho em primeiro lugar. E via de regra, somos como Jonas, que tem uma declaração certinha, alinhada, ortodoxa, a declaração reta, bíblica. Eu faço parte de um povo, do povo de Deus. Eu presto culto ao único Deus verdadeiro, ao Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Mas quando esse Deus me convoca a obedecer a sua palavra, isso confronta o meu status quo, isso confronta os meus sentimentos, isso confronta a minha vida, eu fujo de Deus. Eu prefiro fugir a obedecer. Portanto, amados, a declaração do profeta deve estar nos nossos lábios. Mas essa declaração, amados, deve sair dos nossos lábios, mas sempre deve ser demonstrada pelos nossos atos. Eu faço parte do povo de Deus, adorador do Senhor, Deus verdadeiro, o Deus soberano, Criador de todas as coisas. E eu busco servir a esse Deus, glorificando a esse Deus na minha vida comum. E eu falo que isso confronta a nossa prática de vida na igreja e fora dela, porque quantas vezes, dentro de casa, nós desobedecemos a palavra de Deus. Temos a declaração, amados, de nossos lábios, mas o nosso discurso não é seguido pela nossa prática.
Somos confrontados a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Somos confrontados a viver a vida comum do lar. Somos confrontados, as esposas, a serem submissas aos seus maridos. Somos confrontados, os filhos, a obedecer aos seus pais. Somos confrontados a disciplinar os nossos filhos. Mas nós somos regidos pelos nossos sentimentos, pelo nosso orgulho, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideologias, pela cultura do mundo e não pela palavra de Deus. Por vezes, desobedecemos. Preferimos desobedecer. Mas quando somos confrontados, quando somos expostos, quando somos envergonhados, temos a declaração dos nossos lábios. Mas ainda assim, não caminhamos para uma prática de fé condizente com o nosso discurso. Jonas, confrontado, declarou. Os marinheiros, ao ouvirem a declaração e entenderem o que Jonas estavam fazendo, estavam apavorados. Mas ainda assim, Jonas não orou. Ainda assim, Jonas reconheceu a sua culpa, mas preferiu morrer a obedecer. Isso, amados, essa breve reflexão chamou minha atenção e eu desejei compartilhar com os irmãos. Que o nosso discurso esteja alinhado à nossa prática de fé. Que nós venhamos demonstrar que conhecemos a Deus, que servimos ao verdadeiro Deus, obedecendo a sua palavra. E que possamos obedecer a Deus, mesmo quando Deus exige de nós obediência que gera desconforto. Por isso, amados, abra mão do seu orgulho, abra mão do seu ego e obedeça a Deus. Perdoe quem tiver que perdoar. Peça perdão a quem tiver que pedir. Resolva o problema com quem tiver problema com você. Tenha paciência, mansidão, amor, carinho com aqueles que continuamente tiram a sua paciência. Isso eu estou falando, amados, porque a palavra de Deus exige isso de nós. Essa declaração, amados, não é uma demonstração de que nós somos mais especiais do que os outros. Mas essa declaração deve povoar os nossos lábios, nosso coração e a nossa prática de vida para redundar em glória ao nome de Deus.